Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula online. A gente vai falar sobre números da classe dos milhões. A gente já viu isso esse ano, fez aqui até algumas atividades com material dourado. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês parassem a apresentação e pegassem a apostila na página 67 para a gente fazer a leitura, tá? Pessoal, nós vamos fazer a leitura da página 67. Se a gente estivesse em sala de aula, provavelmente algum de vocês faria. Vocês gostam muito de ler, mas hoje a tia Andréia vai ler e vocês vão acompanhar aí na apostila de vocês. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, revela que, no critério de declaração de cor ou raça, a maior parte da população brasileira residente é parda. São 95,9 milhões de pessoas, representando 46,7% do total. Entre as grandes regiões do país, 76,8% da população do Sul se declaravam branca, 18,7% parda e 3,8% preta. Na região norte, 72,3% da população eram parda, 19,5% branca e 7% preta. Na região sudeste, que tem maior proporção de população residente, 52,2% disseram ser brancos, 37,6% pardos e 9% pretos. Gente, olha quanta porcentagem nós temos nessas informações aqui. Vou destacar aqui, olha, primeiro, 46,7% do total. Então, está falando que 95 milhões de pessoas se declararam pardas. E essas pessoas representam 46,7% do total de pessoas pesquisadas. Então, 46,7% é quase metade do total, porque total não é 150%. Aqui a gente tem, olha, outras porcentagens. Olha quantas porcentagens a gente tem. Na região sul, a gente pode dizer que a maioria é branca, 76,8%. Na região norte, 72,3% parda. Então, na região norte, a maioria se declarou parda. Na região sudeste, metade praticamente disseram ser brancos. Tá bem? Aí agora a gente tem umas perguntas aqui embaixo. Era para a gente discutir, mas como não tem jeito, então eu vou fazer os meus comentários aqui. Olha só. Primeiro, de acordo com essa divulgação do PNAD, podemos dizer que quase metade dos brasileiros se consideram pardos? Sim, porque olha só, 46,7% é quase 50%, metade de um valor é sempre 50%. Ainda de acordo com a notícia, estime a população brasileira residente que mora no país. Ô, gente, olha só, se 95,9 milhões representam praticamente a metade, então vamos arredondar essa metade para 100 milhões. Então, se a metade são 100 milhões, o total de pessoas do país seria cerca de 200 milhões, não é isso? Aí perguntou, podemos afirmar que a população do Brasil é mais próxima de 1 milhão ou de 1 bilhão? Olha só, 200 milhões... apesar de ser bem maior que 1 milhão, ainda está bem longe de 1 bilhão. Então, ela está mais próxima de 1 milhão do que de 1 bilhão, tá? Na região do país em que você mora, mais ou menos da metade da população considera-se parda. A gente não mora na região sudeste, tá aqui? Então, metade da população se diz branca. Então, perguntou, mais ou menos da população se considera parda. 37,6% é menos da metade, tá bom? A metade praticamente se diz brancos.
Agora na página 68. Milhões, números da população brasileira. O tempo vai e a gente acelera. Em 10 anos nos multiplicamos, são quase 24 milhões de brasileiros a mais até aqui. Em 2017, somos 207 milhões e 660 mil pessoas. Em um ano só surgiu mais 1,5 milhão de brasileiros. Olha só como que a população cresce rápido. A capital paulista atingiu cerca de 12 milhões, 106.920 habitantes para ser exato. Olhando para as grandes capitais do país, mesmo se a gente juntar toda a população do Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, não dá uma São Paulo, a megalópole do Brasil. Então, São Paulo tem tantos habitantes que, se juntar Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, ainda não dá o total da população de São Paulo. Então, por isso que a gente vê que hoje no Brasil, o maior número de casos de coronavírus está em São Paulo, porque São Paulo é uma megalópole, são muitas pessoas juntas. Então, a chance do vírus se propagar mais rápido é muito maior. Por isso que lá os números de casos são maiores. Os números da classe dos milhões são compostos por até 9 algarismos e podem ser decompostos em centenas de milhões, dezenas de milhões, unidades de milhões, centenas de milhares, dezenas de milhares, unidades de milhares, centenas, dezenas de unidades. Nós vamos ver isso nesse quadro posicional que está abaixo aí. Olha aqui o quadro posicional. Então, gente, sempre que a gente for ler um número, para facilitar a leitura, a gente separa de 3 em 3 com pontinhos, sempre começando da direita para a esquerda. Por que a gente separa de 3 em 3? Porque a cada 3 algarismos a gente tem uma classe. Os 3 primeiros são das unidades, os outros 3 dos milhares e os outros 3 dos milhões. Então, como que a gente lê esse número? Se ele tem 3 classes, quando eu ler 207, eu vou falar a palavrinha milhões. 660 mil. Como aqui na casa das unidades está 0, então a gente para no 1000. Aí, seguindo o exemplo do número associado à população brasileira no quadro posicional, represente. Qual é o aumento da população brasileira em 10 anos citado no texto? Então, gente, para preencher esse quadro aqui, vocês vão voltar no texto e vão encontrar a resposta dessas 3 perguntas e vão colocar aqui, tá bem? E vocês vão fazer também o exercício da página 69, que é escrever por extenso, e também tem um outro texto para vocês preencherem. Lembrando que a classe dos milhões é a terceira classe. Então, a classe dos milhões, ela pode ser composta até de 9 algarismos, tá bem? A gente fica por aqui hoje. Vocês vão fazer as atividades da página 68 e da página 69. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Beijinhos e até a próxima aula.